Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives que é a imersão em exercício e diabetes. Meu nome é Roberto Dório, eu sou profissional de educação física especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes, que a gente sabe que trabalhar com quem tem diabetes é sempre um desafio, principalmente a gente fica muito preocupado, comum, né, ver os professores relatarem, a preocupação principalmente do indivíduo com diabetes fazer hipoglicemia durante o exercício. Mas a gente sabe que, principalmente no portador de diabetes tipo 2, tem muitas vezes risco cardiovascular aumentado, né? Aí a própria hipertensão já é um fator isolado para isso. Então a gente tem aí vários fatores de risco associados, quer dizer, fora o problema, a alteração aí metabólica. Então é um desafio sim para a gente como profissional de educação física. Bom, na live de hoje, né, eu escolhi aí responder uma pergunta, né, que me foi feita com relação à musculação e diabetes e que tipo de metodologia, né, seria adequada a gente usar aí com o nosso aluno com diabetes. Eu acho que antes da gente, primeiro, né, responder tudo isso, a gente tem que levar em consideração aí que tem também bastante variáveis aí para a gente levar em consideração antes de escolher a melhor metodologia. Mas antes disso, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o nosso músculo, né, ele não sabe contar, então é uma questão de as metodologias de treinamento para são estímulos diversificados que a gente dá para tentar estimular aí a síntese proteica ou mesmo, né, dentro do que você está fazendo aí, ou aumentar a potência ou mesmo, né, aumentar a resistência aí muscular. Então são recursos que a gente tem para a gente poder utilizar. Esse é o primeiro detalhe. O segundo, nós temos aí uma quantidade muito grande de métodos, né, de metodologias diferentes aí para serem utilizadas em sala de musculação. A gente sabe que é bastante frequente, né, de uma maneira geral, dividindo tudo isso, geralmente você vai ter aí duas situações. Um método que é chamado um método por passagem, que é aquele onde você geralmente vai fazer um, dois ou três exercícios, ou mesmo, né, o circuito, eu acho que é o mais clássico, né, em relação ao método por passagem. Então você faz mais do que um exercício, do que uma série, né, com exercícios diferenciados, de acordo aí com a metodologia. Então, esse é o que a gente tem aí, métodos por passagem. Ou então o que é chamado de multisséries ou séries múltiplas. Esse aí tem como característica, dentro de todas essas metodologias, você fazer uma repetição, né, uma série, descansar um período e depois dar o mesmo estímulo para o mesmo grupamento muscular. Aí, claro, variando a quantidade de repetições ou mesmo as cargas aí. Mas o que diferencia basicamente uma metodologia da outra, dos dois grandes grupos de metodologia que a gente tem dentro do trabalho de força, é exatamente se é um método por passagem ou um método multissérie ou séries múltiplas. Então, acho que esse é o segundo detalhe. Outra situação importante aí para a gente também entender como a gente vai escolher. Nem todos os métodos de treinamento, principalmente em sala de musculação, esses métodos normalmente eles vieram surgindo por conta da necessidade que se observava, né, na época, né, anos atrás aí, que os indivíduos normalmente era muito comum, né, um tempo atrás, o pessoal brinca até hoje, fala, não, vai, 3 e 10, né, fica chamando o pessoal assim, porque perceberam que pelo menos três estímulos, né, três séries, com mais ou menos 10 repetições para cada agrupamento muscular, você conseguia algum tipo de adaptação para o sistema. Então, pegaram aquilo como sendo verdade. Eu lembro que quando garoto, né, eu ia com meu pai fazia musculação, eu ia com ele para ver o treino dele, né, porque eu não podia treinar, mas eu ficava acompanhando e uma coisa que me chamava a atenção naquela época, que eu nem pensava em fazer educação física, eu devia ter uns 11, 12 anos, uma coisa que me chamava bastante atenção é que o treino era sempre a mesma coisa, era muito engraçado isso. Assim, começava com a bicicleta ergométrica lá por 10 minutos, depois fazia uma quantidade de polichinelos, que eu não me lembro agora exatamente qual era a quantidade, e depois ele ia fazer a série. E a série ela era padronizada, independente do grupamento muscular. Que tipo de exercício estava sendo feito? Estava sendo feito com halter, com dumbbell, no cabo ou no aparelho, normalmente eram três séries com 10 repetições. Então, era o padrão que se tinha. E era no que se acreditar. Quer dizer, eles viam que isso aí trazia algum benefício. A primeira metodologia de treino de força que eu tenho conhecimento que surgiu foi exatamente o método piramidal,
que inclusive hoje, né, se usa aí a metodologia de piramidal crescente, piramidal decrescente, quer dizer, cortar a pirâmide, né, uma parte, utilizam aí para manter a caracterização, então utilizam o mesmo nome. Mas o piramidal, originalmente, quando ele surgiu, a ideia era você começar com uma quantidade maior de repetições, que era em torno aí de 7 repetições, se eu não estou totalmente enganado, faz tempo que eu li sobre isso, mas você fazia lá uma quantidade de uma série com 7 repetições, depois você diminuía, lá, acho que para 5, para 4, 3 e para uma repetição. Então, quer dizer, a ideia era fazer uma quantidade maior de repetições, quer dizer, um volume maior, uma intensidade menor, então uma carga menor. Aí, quando você descansava ali, dava um intervalo e ia fazer a segunda série, diminuía aí a quantidade, né, o volume, a quantidade de repetições e aumentava a carga até chegar em 1 RM. E depois vinha descendo de novo, quer dizer, repetia de novo, fazia lá tipo 3 repetições, aí para cada série que você ia fazer, diminuía a carga. Então, originalmente foi isso que foi feito. E alguém teve uma ideia brilhante, porque com esses estímulos, hoje a gente entende aí todo o estímulo que vai ter, né, de diferenciação, comparando aí 3 séries com 10, com o mesmo tempo ali de descanso, com, por exemplo, o treino feito pelo método piramidal, que você sabe das adaptações que vão ter, tanto mecânicas, né, neuromusculares, como também na parte hormonal, por conta da característica aí do treinamento. Então, foi o primeiro que surgiu. Aí depois desses, né, vieram tantos outros, tem os que são bastante populares, aí, como Bisset, Trisset, mas sempre a gente ouve aí um método novo. Eu lembro quando eu estava dando aula na graduação, era muito comum os alunos virem conversar comigo, professor, você conhece o método XYZ? Lá eu falava, nossa, meu, já tem um novo aí no mercado, que muitas vezes não é muito diferente do que já se tem, é um detalhe ou outro técnico aí que é desenvolvido, mas a busca por esse monte de metodologia para o trabalho de força, ele está basicamente buscando um novo tipo de estímulo. Quer dizer, de que maneira você pode estimular. Então, eu acho que o mais importante para a gente como profissional de educação física é, primeiro, identificar que esse monte de métodos, né, que se tem aí hoje para trabalhar em sala de musculação, nem todos são ou foram desenvolvidos ou pensados para serem aplicados no nosso aluno, que é um aluno iniciante, por exemplo, no treino de força. Isso é algo que precisa ser levado em consideração quando você fala, eu tenho uma gama eu tenho um leque de informações ou de metodologias que eu posso aplicar. Qual que eu vou escolher? O primeiro detalhe é para quem você está aplicando. É igual, acho que a gente tem que seguir a mesma linha de raciocínio que a gente tem quando vai fazer a avaliação física. Você não vai, por exemplo, para medir aí ou para estimar o consumo máximo de oxigênio, você vai usar um protocolo, por exemplo, que é feito para adultos saudáveis e aplicar numa pessoa com mais de 70 anos, por exemplo. Então a gente sempre adapta isso. Eu acho que é a mesma situação que a gente tem que lembrar na hora de escolher que metodologia que eu vou utilizar. Dois detalhes importantes. O primeiro, nem todas foram desenvolvidas para o treinamento de base, né, de uma maneira para o indivíduo que nunca fez musculação na vida já começar a treinar, por exemplo, pegar uma pessoa para fazer uma super série, por exemplo, né, ou mesmo rest pause, eu acho que é sempre arriscado isso. Então, são situações que você, primeiro, identificar essa pessoa que tem diabetes, que você está trabalhando com ele, há quanto tempo ele já faz musculação? Ele né, pode usar até a classificação aí do American College, que é uma coisa que eu acho até, mas pelo que eu saiba, é a única que a gente tem também, que eles pegam pelo tempo de treino e não exatamente qual a frequência que a pessoa vem treinando, né? Que eles colocam lá uma quantidade, um período de tempo, ele é básico. Se ele está um período de tempo treinando, são 6 meses, alguma coisa assim, ele é intermediário, né? Então, a ideia e eles falam sem interrupção do treino, mas eles não levam muitas vezes em consideração, pelo menos quando eu li, né, esse documento, não sei se já foi atualizado, mas tinha ali a questão relacionada a não considerar a frequência, por exemplo. A gente sabe, hoje, né, principalmente, tem aí, mostra muitas vezes aí que, de repente, mesmo para trabalho de hipertrofia, às vezes o volume ele é algo que vai influenciar bastante. Então, são situações que a gente precisa também levar em consideração. Então, o detalhe é diferente você pegar uma pessoa que treina, eu treino musculação já há um tempão, mas quantas vezes por semana você faz? Vou 3 vezes na semana. Junto com isso, você faz outra atividade? Não, não faço. Eu faço um dia, descanso um dia. É diferente você pegar um outro que tem uma planificação e treina pelo menos 5, 6 vezes na semana. Então, tudo isso são coisas que a gente tem também que levar em consideração na hora de escolher aí que método que a gente vai usar. Agora, trazendo essa questão do trabalho de força, dos diferentes métodos que a gente tem, dentro dessas caracterizações,
A gente tem que observar o seguinte: fisiologicamente, como você interpreta esse método? Né? Vamos pegar aí os dois mais simples aí. Vamos pegar o circuito e vamos pegar o método, o multissérie. Vamos pegar lá 3 séries com uma quantidade de repetições que pode variar aí de acordo com o objetivo que a pessoa vai ter, a carga, né, o percentual da carga. Então, não vou ficar entrando nesses detalhes, mas eu quero que vocês entendam como a gente vai selecionar isso aí para aplicar no nosso aluno com diabetes. Primeira coisa que a gente precisa levar em consideração: para cada um dos métodos que a gente tem atualmente, existe um comportamento fisiológico. E é nisso que a gente precisa entender de primeiro momento. Então, por exemplo, se você fizer um circuito, por exemplo, você vai falar, o circuito muitas vezes você vai ter que, obrigatoriamente, pelo volume que ele tem, você vai trabalhar com uma carga um pouco menor. Isso é verdade. Mas a característica, né, a caracterização do treinamento, como é que ela acontece? O indivíduo ele vai fazer uma série ali com uma quantidade de repetições e imediatamente ele vai sair daquele aparelho e já vai para outro aparelho, ou vai pegar um dumbbell ou um halter, não importa, uma barra, ele vai fazer algum outro tipo de exercício. Quer dizer, a ideia é que o exercício seja feito de maneira contínua. Então, quando a gente ficar pensando na seguinte situação: esse indivíduo com essas características que a gente tem, a questão relacionada ao tipo de treinamento que ele vai fazer, como é que isso vai impactar na resposta glicêmica? Porque se eu estou falando de treino com diabetes, com uma pessoa que tem diabetes, a primeira coisa que eu tenho que levar em consideração: que resposta glicêmica eu espero desse treino? Depois vem uma outra situação, que é qual o objetivo desse indivíduo? Ele está vindo porque ele está perdendo a autonomia já pela idade? Então ele tem diabetes tipo 2, tem hipertensão, tem uma série de fatores de risco lá e ele veio treinar porque ele já está perdendo o equilíbrio dele, já está ficando comprometido, já sofreu uma ou outra queda, então é por isso que ele está vindo treinar? Ou é uma pessoa mais jovem que está vindo treinar porque ele está buscando hipertrofia? Mas de qualquer maneira, nós estamos trabalhando com um indivíduo que tem uma alteração metabólica. Um indivíduo que, dependendo do tratamento medicamentoso que ele está fazendo, a gente precisa conhecer a fundo para poder associar isso com a resposta glicêmica de acordo com o método que a gente vai aplicar. Então, esse aí que eu acho que é o maior desafio para a gente. E, claro, eu não vou aplicar um método avançado numa pessoa que está começando a treinar agora. Eu não vou aplicar um método que normalmente a gente sabe que ele é bastante utilizado por um trabalho de hipertrofia, de ganho de massa magra, para alguém que está vindo buscar um trabalho de potência, por exemplo. Ele está buscando algo relacionado a aumentar a resistência muscular. De repente ele pedala, faz remo, alguma coisa. Então o trabalho muscular para essa pessoa vai ser diferente. Então, isso são, vocês veem que eu falei, né? Tem um monte de coisa aí para a gente considerar. Então, a questão da resposta na glicemia, a gente tem que levar em consideração o seguinte: primeiro, né, pelo próprio desenho que tem o treinamento. Então, um treino que ele é mais contínuo, como por exemplo aí o circuito, a gente sabe que o gasto energético ele vai ser maior, porque o músculo vai estar por um tempo, né, trabalhando por um período maior. Então isso aí certamente ele vai impactar na glicemia. A gente tem esperando aí que haja assim uma diminuição na glicemia comparada àquela glicemia antes de iniciar o treino e a glicemia no final do treino. Comparado com o treino multissérie, mais básico, que sejam 3 séries de 8 a 12, de 8 a 15, 18, não sei, vai depender do objetivo, mas de primeiro momento isso. Segundo, que a gente tem que pensar na resposta glicêmica. Eu posso, de repente, aplicar um treino em circuito para o meu aluno com diabetes e determinar aquele volume, aquela carga de uma maneira que o meu objetivo seja até que ele termine o treino com a glicemia um pouco mais alta. Isso eu consigo de que maneira? Através de outras variáveis que a gente tem. Que a gente tem o modelo do método de treinamento, que é o desenho que ele tem. O segundo que a gente tem, ele está relacionado a você levar em consideração as variáveis que vão impactar na carga que está sendo aplicada nesse indivíduo. Então, eu posso ter aí uma questão relacionada, eu posso fazer, sei lá, 3 séries, por exemplo, eu brinquei, né, 3 séries de 10, vamos supor que você vai fazer com 8 a 12 repetições. Primeiro detalhe que a gente tem aí, em relação a esse volume da carga. 3 a 8 repetições, que repetições? De 3 a 8 repetições com qualquer carga? De 3 a 8 repetições máximas, onde ele vai fazer ali, sei lá, 8, 9 repetições ou 12 repetições e não consegue fazer a 13ª? Você vai trabalhar até a
falha concêntrica, quer dizer, até realmente ele não conseguir realmente fazer o movimento, ele vai fazer parte do movimento, mas não consegue fazer todo o movimento pela ativação neuromuscular. Então, isso impacta na resposta glicêmica também. Segundo, o tempo de intervalo que a gente vai dar. Se você dá um tempo de intervalo maior, você, consequentemente, você faz uma maior reserva de creatina fosfato, e isso certamente impacta no quanto de carga ou no volume que você vai trabalhar. Terceiro, velocidade de execução. Isso é algo que impacta, e impacta muito na carga de treinamento, quando a gente pensa no trabalho de força com o indivíduo que tem diabetes, na resposta glicêmica que ele vai ter. Porque vamos pensar o seguinte, se eu vou trabalhar com ele, aonde você vai estimular que a frequência que ele vai fazer, a velocidade de execução, vai ser 1 segundo para ele fazer o movimento, a parte concêntrica do movimento, e 1 segundo para ele fazer a excêntrica. Então, o que ele vai fazer? Ele revence a carga e praticamente vai soltar o braço. Vai ser muito rápido o movimento. Diferente se eu trabalhar com 2 segundos para ele fazer a fase concêntrica e 1 segundo para a excêntrica. Ou 2 segundos com a concêntrica, 1 segundo em isometria e 2 segundos para fazer a excêntrica. Então, olha a quantidade que a gente tem de combinações que vão impactar diretamente na carga do treinamento e na intensidade do treino, que isso impacta diretamente na intensidade, e além disso, na resposta glicêmica. Então, eu acho que uma coisa que muitas vezes, né, a gente vê muito nos trabalhos isso, eles mostram que o indivíduo está fazendo treino em circuito, vai diminuir a glicose, o treino muito sério, muitas vezes ele pode diminuir essa velocidade de utilização, né, da glicose sanguínea. Isso acontece se a gente pensar que a remoção da glicose que está circulando no sangue, ela depende da velocidade que a gente está degradando o glicogênio que está nos grupamentos musculares que estão ali ativos, tem diferença. Porque enquanto você faz uma série de, sei lá, 8, 12 repetições, quantos segundos você vai ficar fazendo o movimento? Tirando ainda que a gente coloque aí 2, 3 segundos, vamos supor, né, que é o mais comum a gente ver, o pessoal na fase concêntrica faz em 1 segundo e 2 segundos na excêntrica. Então são 3 segundos para cada repetição. Se ele fizer 10 repetições, são 30 segundos, ou 36 segundos. Então vamos supor que ele vai fazer quase 40 segundos para cada repetição. Então quanto tempo ele está trabalhando? Está trabalhando alguns segundos. Depois ele vai dar que tempo de intervalo? Vai dar 1 minuto de intervalo? 1 minuto e meio? Vai dar 40 segundos? 30 segundos? Isso vai impactar diretamente no quanto de esforço esse indivíduo vai fazer. E claro, a resposta glicêmica dele também muda. Então, isso eu acho que é o primeiro detalhe aí que a gente tem que entender relacionado ao treinamento de força. Vamos agora entender a questão do portador de diabetes que está vindo treinar com a gente. Né? Quem que é essa pessoa com diabetes que está vindo treinar comigo? É um indivíduo que, primeiro, só tem diabetes? Porque, por exemplo, trabalho de força, ele nem é recomendado, por exemplo, para gestante com diabetes, que nunca fez musculação na vida. Então, sempre é muito comum a gente ver as gestantes com diabetes fazendo o exercício. Normalmente, aquela que antes da gestação ela já treinava e, né, se tornou gestante, naquele período ela vai fazer o exercício. É uma pessoa que já é treinada, já sabe como lidar com essas situações. O que a gente pode, muitas vezes, fazer em relação ao trabalho de força com a gestante é fazer de maneira adaptada. Do jeito que a gente faz muitas vezes com idosos, usando cordas elásticas, o peso do próprio corpo, esse tipo de coisa. Então, quer dizer, a gestante geralmente ela vai estar na sala de musculação, a gestante com diabetes, mesmo porque a gestação com diabetes, né, a diabetes gestacional, ou a mulher com diabetes, que fica grávida, tendo diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, é sim uma gravidez de risco. Então, a nossa atenção como profissional, ela vai mudar e vai mudar muito em relação a isso. Tudo bem que a recomendação, mesmo para gestante, de uma maneira geral, né, em termos de exercício, é aquela que já vem treinando. O que normalmente se faz? Continua mais ou menos na mesma intensidade que ela vem treinando. Claro, tirando aí as atletas, mas a maior parte das pessoas fazem geralmente atividades aí que tem característica moderada, talvez um pouco mais vigorosa. E, naturalmente, o que acontece? Quando ela for liberada pelo médico para continuar fazendo exercício, durante a gestação, que geralmente vai no segundo trimestre, aí, é comum que ela comece a ter mudanças. Já teve lá no primeiro trimestre
muitas mudanças relacionadas à parte hormonal. Isso aí, muitas vezes, algumas mulheres nem sabem que estão grávidas, vão tomar conhecimento lá no segundo, terceiro mês já de gravidez, e algumas têm um desconforto enorme por conta aí dos hormônios que são liberados aí quando inicia aí o processo gestacional. E aí qual é o detalhe? Essa pessoa passa super mal e ela automaticamente vai procurar se movimentar menos. Então essa acaba sofrendo mais. Mas tem umas que nem percebem, vão perceber depois de um período. Mas essa gestante, quando ela vir treinar conosco, a gente tem que ficar muito atento a evitar, principalmente quadros de hipoglicemia, lembrar, né, que o esforço que está sendo feito ele tem que ser sim, monitorado para garantir o trabalho que esse trabalho, né, de fortalecimento muscular que ela vem fazendo seja algo seguro. Isso é extremamente importante. Só que também existe lá o portador, por exemplo, de diabetes tipo 2, que é o mais... A gente sabe que diabetes tipo 2 é o que mais tem na população com diabetes, então a probabilidade de você pegar alguém com diabetes tipo 2 é muito maior para treinar. Só que esse indivíduo com diabetes tipo 2, normalmente ele vem treinar com você já com, muitas vezes, classificado com síndrome metabólica, além do diabetes. Né? Então, quer dizer, ele tem lá a circunferência abdominal aumentada, ele já está, né, acima do peso, ele tem resistência à ação da insulina instalada pela própria, né, fisiopatologia, levando ele aí ao diabetes tipo 2, ao diagnóstico. Ele muitas vezes tem a hipertensão associada também. Então, você começa além desse portador de diabetes, sem contar as dislipidemias, né? Muitas vezes ele tem lá o triglicérides extremamente elevado e o HDL colesterol muito diminuído. Todos esses fatores de risco, na hora que a gente for prescrever o treino de força para essa pessoa, a gente vai ter que primar pela saúde, pela manutenção da saúde, com o objetivo inicial de diminuição dos riscos cardiovasculares nesse indivíduo. E claro, o próprio exercício por si só vai ajudar a diminuir a resistência à ação da insulina. Isso aí já vai ajudar mesmo. Independente de ser um trabalho aeróbio ou trabalho sendo feito em sala de musculação. E aquele portador de diabetes tipo 1, que é mais jovem, né? Filezinho de frango lá que quer ficar peitudinho, né? Quer peitinho de pombo, quer ganhar massa magra. Como é que a gente faz com ele? Então, nessa situação, geralmente o portador de diabetes tipo 1, esse que é diagnosticado há menos de 10 anos, por exemplo, o tratamento com ele vai ser muito semelhante aos indivíduos que não têm diabetes. Só que aonde está o nosso desafio? Evitar que ele faça episódios de hipoglicemia. Muitas vezes, dependendo da metodologia que a gente vai utilizar, não é seguro, por exemplo, ele chegando para treinar com uma glicemia muito baixa, ou chega para treinar com uma glicemia extremamente alta, 300 e alguma coisa. Aí vai lá, né, fazer uma correção aí com a insulina de curta duração e vai treinar. Então, muitas vezes a gente tem que lembrar que tudo isso que vai acontecer, ele vai ter a estimulação da próprio trabalho muscular junto com a insulina que também está lá circulando, provavelmente uma quantidade maior, podendo levar ele num quadro de hipoglicemia. Então, tudo isso é importante. Muitas vezes a hipoglicemia ela não acontece exatamente durante o treino, na sala de musculação, ele acontece depois. A gente sabe que tem ações hormonais, principalmente do GH, né, do próprio glucagon também, da testosterona, que também, né, liberada em intensidades mais altas, e que naturalmente vão fazer a glicemia ficar mais alta, às vezes até do cortisol, dependendo do tempo que ele está treinando. Então, são hormônios que vão impactar diretamente na resposta glicêmica desse indivíduo, indo no sentido contrário, ao invés de ter risco de hipoglicemia, não fazer hipoglicemia durante o treino, no pós-treino também ainda ficar aumentado. O detalhe do pós-treino que a gente tem na questão hormonal é principalmente o GH, né, o próprio glucagon, que é liberado durante o treinamento, depois de mais ou menos 40, 60 minutos, eles já não estão mais em circulação. O que, dependendo do esforço que for feito, pode ficar em maior quantidade, é uma parte das catecolaminas, lá é a noradrenalina. Mas ela vai estar ligada diretamente ao tempo aí de EPOC. Então é uma questão de equilíbrio aí da parte hormonal no pós-exercício. E isso tudo vai impactar na resposta glicêmica também desse indivíduo. Só um momentinho, por favor, que a Estela já está encostada aqui em mim faz um tempo, eu só queria terminar. Tipo atleta é o Fernando? É o Fernando, é. Não, pergunta como ele tá. Então eu estava lembrando dele. Ô Fernando, hoje ainda eu estava lembrando de você, cara, da sua recuperação. Aí eu falei, vou dar uma ligada para saber como você estava. Eu ia te mandar uma mensagem aí depois da live. Legal te ver por aqui, bacana. Ele pergunta, e como fica o trabalho de força para um indivíduo que já pratica alguma modalidade esportiva? Porque tem um estudo, ele fala, tem um estudo do Hidell que fala sobre, eu não sei se é Hidell, É o Hidell, fala sobre a resposta glicêmica conforme o tipo de exercício. Aí o Alexandre ainda comenta, né, que a SBD fala do exercício mais intenso são
de difícil realização e muitas vezes pouco seguros a serem alcançados em diabéticos, de forma que a atividade moderada possibilita um melhor benefício. Aí o Fernando completa. Quando aumentamos o número de repetições e diminuímos a carga, a resposta é parecida com os estímulos aeróbicos? Como é que é quando iniciamos? Peraí. Deixa eu voltar. Quando aumentamos o número de repetições e diminuímos a carga, a resposta é parecida com os estímulos aeróbicos? Fernando, fica bem próximo, viu? Os trabalhos, eles mostram muito isso aí, principalmente em portador de diabetes tipo 2, que a glicemia... Ô, Té, não vai embora, não. Que a glicemia, ela tende, pela própria característica do trabalho, de ficar... Dá licença só um pouquinho. Por conta do trabalho que ele é feito, a característica, né, do método, você vai, é aquilo que eu estava falando, né, do tempo, você faz uma série, ele vai dar 30 e poucos segundos, 40 segundos, dependendo da velocidade que você faz. E no circuito, você faz o movimento, tudo bem que vai ser de maneira variável, né? Porque está fazendo um movimento agora, você não vai exatamente gastar a mesma energia enquanto você sai de um aparelho e se instala no outro. Acerta a carga, esse tipo de coisa, mas você vai fazer de uma maneira mais contínua. Então, o que é esperado é sim uma diminuição mais acentuada da glicemia. O Alexandre, você tinha colocado aqui que ele falou Então, deixa eu achar aqui que saiu. da SBD, que falou que tem dificuldade, né? A SBD falava que exercícios mais intensos são de difícil realização e muitas vezes pouco seguros a serem alcançados em diabéticos. Isso, então. De forma que a atividade ponderada possibilita um melhor benefício. E aí, minha página saiu. Tá. Então, o detalhe é o seguinte, Alexandre, isso aí muitas vezes está sendo relacionado ou direcionado ao portador de diabetes tipo 2. Porque, como eu falei, é raro a gente conseguir, né, isso aí você tem visto nas nossas reuniões, aí, é raro a gente ter aí alguém que está trabalhando com portador de diabetes tipo 2 que não tem outro risco associado, principalmente risco cardiovascular. Então, nessa situação, se a gente não... A minha preocupação é, primeiro, nós como profissionais de educação física, tomar conhecimento da presença desses riscos e, claro, prescrever o treino considerando isso. Sem dúvida alguma, se pegar um indivíduo que tem diabetes tipo 2, que é hipertenso, e hipertenso assim, que muitas vezes precisa às vezes, de 3 medicamentos para poder tratar o quadro de hipertensão dele, né, dessa alteração. Então, quer dizer, uma hipertensão que é grave. E colocar ele para fazer exercício intenso, quer dizer, não faz realmente sentido. Ou mesmo você pega um indivíduo, por isso que eu falo que a avaliação física ela é extremamente importante na hora que a gente vai prescrever o exercício para esse indivíduo. Porque qual é o consumo máximo de oxigênio que tem uma pessoa dessa? Mesmo que seja estimado, não importa. Fiz um teste lá com ele que, sei lá, fez o teste de Cooper, não interessa. Fez o teste que deu para você fazer, mas pelo menos tem uma referência na hora de prescrever o exercício. Isso vai fazer toda a diferença. A gente sabe que em sala de musculação, que eu falei do teste de Cooper é bastante comum, né? E sempre pensando no trabalho moderado aí que eles estão se referindo, por recomendação, é sim o trabalho cíclico, né? Seria caminhada, corrida, esse tipo de coisa. Agora, em sala de musculação, a gente tem tantas variáveis que dá para a gente controlar. Então, a carga, muitas vezes, para uma pessoa mais idosa, eu estive participando de um simpósio internacional, né, de quinta-feira para cá, né, terminou no sábado, eles estavam comentando a respeito do trabalho de força para pessoas idosas, né, e estão mostrando aí ótimos resultados, muitas vezes fazendo um trabalho semelhante ao que a gente faz, né, de potência, onde você trabalha com uma carga baixa, às vezes 25, 30% do que é estimado, né, de uma repetição máxima para essa pessoa, quer dizer, uma carga pequena, mas fazendo um trabalho com característica de potência. Então ele faz um movimento super rápido. E aí a gente controla como essa carga, já que é uma carga mais baixa? Pela velocidade de execução. Em pessoas idosas, tem dado um resultado muito bom. Eles mostraram vários resultados ali, inclusive colocaram um filme de uma senhora, né, o palestrante colocou o filme de uma senhora que estava com dificuldade, ela foi fazer o teste da cadeira, de levantar e sentar, que é feito com idoso. Ela mal conseguia deambular, né, o andar dela era bem ruim, assim, já estava comprometido. Ela tinha pouquíssima força. Ela sentou na hora de levantar. Ela levantou uma vez. Sentou de novo na cadeira e não conseguiu levantar a segunda vez. Aí depois de um período do treino, né, sendo feito dessa maneira, com uma carga mais baixa e monitorando a velocidade de execução,
do movimento, isso aí depois eu tive, né, pensando se fisiologicamente, a gente tem uma alta ativação aí neuromuscular nisso aí, né, principalmente aí para aumentar a quantidade de inervações. E aí, o que eles mostraram? Depois lá, não lembro se foi, acho que 6 semanas, acho que eram 6 semanas, ela já conseguindo levantar e sentar várias vezes da cadeira, e depois, acho que de 10 ou 12 semanas, ela fez lá uma quantidade enorme de, de, de repetições, sentando e levantando, quer dizer, fazendo o mesmo teste referencial. Então, eu acho que a gente muitas vezes vê, né, nos artigos essa questão do trabalho de uma repetição máxima, são testes que são aplicados de acordo com a população que você está trabalhando. Agora, quando você trabalha com uma população, no caso de quem tem diabetes, e além do diabetes ainda tem outros problemas e riscos cardiovasculares, ou mesmo, né, por exemplo, você pega um portador de diabetes tipo 2 que tem, por exemplo, retinopatia proliferativa grave. Você vai deixar de prescrever o treino na sala de musculação para ele? Sem dúvida alguma, só que o modo que vai ser prescrito, o método de treino que a gente vai escolher é um que seja adequado para esse indivíduo. Então, isso é algo que a gente precisa realmente levar em consideração. Então, a ideia que eu trouxe, que eu tenho visto aí bastante pessoas falando, né? Inclusive, eu peguei uns vídeos na internet que eu estava vendo esses dias que eu dei risada. Porque falava assim, musculação para quem tem diabetes. Fala, pô, legal, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Já que eu estou buscando aqui. Aí fala dos tipos de diabetes, dos tipos de tratamento. Ele enrolou, e não falou nada do treino. Eu falei, ué, mas não era musculação para quem tem diabetes? Então, eu acho que está faltando bastante informação para a gente que é profissional de educação física com relação a essa população, que eu me enquadro, inclusive, né? É, então, eu acho que a minha ideia de trazer essas informações para vocês hoje é exatamente essa, porque a gente ouve muito, né? Toda hora tem um método novo de treinamento, tem isso e aquilo. Primeiro, treinamento na sala de musculação, esses montes de métodos que tem de uma maneira geral. O nosso músculo não sabe contar, então o que você fizer com ele, ele vai responder ali. Vai depender da condição que a pessoa tem, dos riscos que ele tem, fora o diabetes também, do objetivo que ele tem, né? Então, cabe a nós, como profissionais, pegar toda essa gama de informações aí que a gente precisa sim levantar e, além de tudo, não importa que método você vai usar, que carga que você vai usar, a velocidade de execução, tempo de intervalo, o que você precisa entender como isso vai impactar na resposta glicêmica do meu aluno com diabetes. Porque nosso desafio como profissional de educação física é trabalhando, monitorando, aí, prescrevendo e acompanhando o exercício para quem tem diabetes. É algo extremamente importante e tem que ser responsável no sentido desse indivíduo chegar com a glicemia que ele chegou, de acordo com o objetivo que você tem, porque dependendo das cargas, a gente sabe que não vai mudar muito aí a glicemia, mas cuidar para que ele tenha uma glicemia adequada durante a aula, durante o treino, e uma glicemia adequada no pós-treino. Que a gente tem que lembrar que não importa que tipo de exercício você faz, você vai sensibilizar o receptor de insulina no pós-treino. Tem ação aí hormonal sim no pós-treino, né? A noradrenalina, ela faz muito isso, que ela continua aí com a vasodilatação para facilitar a captação de glicose, né? Inicialmente aí no pós-treino, por tecido muscular. Então é algo que vai estar diretamente ligado ao EPOC, mas é um efeito hormonal que a gente tem. A gente tem que levar isso em consideração. Tem que levar em consideração que aquela glicemia que a gente mediu antes, mediu depois do treino, ela vai continuar saindo do sangue depois do treino. Então, o importante sim o monitoramento. Você não pode ficar trabalhando com quem tem diabetes, não mede a glicemia, vamos, sabe, seja o que Deus quiser. Nós, como profissionais de educação física, estamos nos arriscando demais. E também é nossa responsabilidade fazer esse indivíduo controlar a glicemia dele antes lá do exercício, né, pedir para ele medir, ver quanto tá. Com base naquilo, você vai conduzir o treinamento e levar em consideração que esse efeito do treinamento, esse efeito que foi agudo, depois o efeito imediato, que é o que vai se manter aí por horas depois do treinamento, ele também vai sim impactar na resposta glicêmica desse indivíduo. Então é algo que a gente precisa sim. Por isso que eu fiz questão de trazer essa informação, porque me foi perguntado qual o melhor método que eu uso. A gente sabe que isso vai ser de acordo aí com o grau de condicionamento físico do indivíduo, e fora isso, como é que a gente aplica, né, as variáveis que a gente tem de cargas, né, de quantas repetições serão feitas, qual o intervalo que vai ter entre cada série que vai ser feita, quantas séries serão feitas, com que carga vai ser feita, qual a velocidade de execução, que tudo isso vai impactar diretamente na carga do treinamento. E
o que é mais importante para a gente pensando em trabalhar com quem tem diabetes. A gente tem que trazer segurança para esse indivíduo, para ele fazer o treinamento e não ficar tendo lá hipoglicemia, às vezes horas depois do horário que ele treinou. Então isso é sim responsabilidade nossa aí de orientar o indivíduo e monitorar aí as glicemias ou pedir para ele monitorar para fazer a interpretação disso, tá bom? O Fernando está colocando aqui o que é interessante também falar aí sobre os portadores de diabetes tipo 1 com alguma complicação que pode aí atrapalhar no exercício, como por exemplo aí a neuropatia periférica. Então, Fernando, a neuropatia periférica, ela não é muito frequente no portador de diabetes tipo 1. Ela é mais frequente no portador de diabetes tipo 2. Né? Mas sim, pode. O detalhe é, quando eu falo das complicações crônicas do diabetes, que foi que eu não deixei de falar aqui, como por exemplo aí a neuropatia, na verdade, se ela for periférica, a gente não vai ter aí muito problema na sala de musculação, porque a neuropatia periférica, dependendo do grau que ela está, pode sim influenciar no equilíbrio do indivíduo. Na sala de musculação, a gente, sabendo que o nosso aluno tem neuropatia periférica, tem que ficar por perto, porque se ele tiver alguma tortura, alguma coisa, né, de repente ali perdeu o equilíbrio, aí a gente não quer que nada de mal aconteça. Mas no portador de diabetes tipo 2, isso aí é bastante frequente. Então, é algo que, por isso que eu falo, a anamnese, quando a gente vai trabalhar com quem tem diabetes, ela tem que ser extremamente minuciosa para identificar os fatores, né, que estão relacionados ao diabetes, as doenças que muitas vezes estão associadas e que também acabam, de certa maneira, influenciando no diabetes, né? Isso é muito comum. É comum ter uma relação de portadores de diabetes tipo 1 com hipotiroidismo, né? Bastante frequente, pessoas com diabetes tipo 1 e o hipotiroidismo também associado. Então, é um desafio a mais para a gente aí na hora de prescrever o treinamento também. É muito comum o portador de diabetes tipo 2, além do risco cardiovascular, que a maioria já tem já naturalmente aumentado pela própria idade que tem, porque a idade por si só ela já é um fator de risco para risco cardiovascular. Então, quer dizer, fora a idade, ainda tem um problema metabólico e que leva a outros fatores também. Então, tudo isso a gente precisa, sim, levantar na hora de, sim, prescrever o treinamento. E você está falando de falar de portador de diabetes tipo 1, né? Na verdade, o que acontece? Você pode pegar, por exemplo, retinopatia diabética, ela, em portadores de diabetes tipo 1 com mais de 20 anos, é comum aí, pelo menos 90% dos portadores de diabetes tipo 1 já vão ter algum tipo de retinopatia, algum grau de retinopatia. Pode ser retinopatia não proliferativa leve, mas muitas vezes ele tem, que é muitas vezes aí, essa retinopatia já são os capilares, né, já começarem a estar um pouquinho inchadinhos ali. Então, quer dizer, algum grau tem. Só que no portador de diabetes tipo 2 é em torno de 40%. Então, mesmo com 20 anos de diabetes, ele é menos frequente. Agora, quando a gente pega a neuropatia periférica, por exemplo, as neuropatias, somando elas, a autonômica periférica, a periférica é mais frequente. Ela chega muitas vezes a ter aí uma prevalência nos portadores de diabetes tipo 2 em 50%. Quer dizer, metade das pessoas que têm diabetes tipo 2 têm neuropatia periférica. Então, é uma coisa assim muito grande. No portador de diabetes tipo 1, ele é menos frequente. Mas sim, pode acontecer. É mais frequente a chance, né, de você trabalhar com alguém que tem diabetes tipo 1 com retinopatia é muito maior do que um portador de diabetes tipo 2. Agora, quando se fala de neuropatia, é muito mais frequente no portador de diabetes tipo 2 do que no portador de diabetes tipo 1. Então, mas não quer dizer que não tem. Inclusive no curso tem um módulo lá onde eu falo só para prescrição de, de exercícios para quem tem algum tipo de complicação crônica aí do diabetes. Mas é algo que ele é feito independente, porque não tem, além das classificações que a gente tem, é diferente você trabalhar com um portador de diabetes, pensando na intensidade, no volume do treino, portador de diabetes tipo 1 ou tipo 2, com retinopatia, isoladamente. Né? Você tem que levar todos esses fatores de risco também associados, fora isso ainda a complicação crônica e em que grau que está classificada essa complicação crônica, porque é muito diferente você trabalhar com alguém que tem retinopatia não proliferativa leve com alguém que tem retinopatia proliferativa, né? Proliferativa grave. Quer dizer, é uma situação bem diferente aí. E isso vai impactar sim. O que acontece é que eu acho que
é um conhecimento que ele é muito específico, então é importante a gente falar, né, da importância de identificar, de como vai trabalhar, mas isso aí é algo que não adianta a gente, né, tem que ser dentro de um curso e ainda, além do curso, ainda ter a chance de discutir muito a respeito por conta dessas variações que a gente tem, tá bom? Por isso a minha preocupação é de colocar assim um módulo no curso só para falar sobre isso e as reuniões que a gente tem aí para mentoria também, tá bom? O Alexandre está pondo aqui que chama aí todo mundo que ele conhece. Depois eles não poderão aí dizer que não sabiam quando pegaram um portador de diabetes. É verdade. Isso realmente é uma coisa que para prescrever, verdade, para prescrever exercício. O problema, Alexandre, que eu acho que é uma coisa que me preocupa bastante, são as pessoas, o profissional de educação física, de uma maneira geral, isso aí por conta da nossa formação mesmo, porque não dá, né? Não é que é má vontade, não é nada disso. Tanto é que a disciplina ela é para grupos especiais. E aí, grupo especial vai ter um monte de coisa. E aí você tem que dar uma pinceladinha em cada um deles. Então, quando você sai da faculdade e vai trabalhar realmente com uma população que pertence a esse grupo especial, claro que o nosso objetivo aqui é falar sobre exercício de diabetes, mas você pega uma população que pertence a um grupo especial, não importa, você vai trabalhar com pessoas que têm, sei lá, DPOC, né? Vai trabalhar lá com doença pulmonar obstrutiva crônica. Você vai ter que, se aprofundar muito nisso. Não dá para pegar e simplesmente simplesmente sair prescrevendo. O que me preocupa é que, de uma maneira geral, grupos especiais, a formação que a gente tem, né, que eu vejo no conteúdo que se tem na faculdade, é assim, vocês ainda têm uma disciplina para populações especiais. Na época que eu me formei, não tinha. Né? Então, quer dizer, são situações que a gente tem que buscar, sim, a informação. E quando você decide, não, eu vou trabalhar com determinado grupo, você sim tem que se aprofundar, porque existe uma série de peculiaridades aí que ficam associadas e além disso ainda existe a influência de outras situações. Por exemplo, a hipertensão é uma doença crônica que ela é muito presente na nossa população. E aí você, não, mas eu trabalho com hipertenso. Você trabalhar com hipertenso é uma coisa, você trabalhar com hipertenso que tem diabetes é outra coisa. Seja portador de diabetes tipo 1 ou tipo 2. Por que eu falo tipo 1? Tipo 1, mas tipo 1 é criança. Criança quando é diagnosticado. Não foi diferente comigo. Eu fui diagnosticado com 8 anos, eu tô com 50. Quer dizer, daqui a pouco você é um velho, você é uma pessoa de 60 anos, cara. E com trocentos anos com diabetes. Mas é diabetes tipo 1. E aí? Eu vou deixar de ser hipertenso por causa disso? Eu não estou envelhecendo? Então, quer dizer, a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Que é uma coisa que, claro, evoluiu, né, muito o tratamento, né, da época que foi diagnosticado até hoje. Isso é ótimo, porque hoje a gente tem como monitorar, tem vários recursos, isso é bacana. Se tem referências melhores de tratamento, porque desde que eu fui diagnosticado existia hemoglobina glicada, ninguém sabia nem direito para que era aquilo. Sabia assim, não pode ficar muito alto, mas quanto alto? Né? Teve exame meu lá de quando eu era mais criança lá, eu acabei fuçando uma vez na casa dos meus pais lá, achei lá que tinha hemoglobina glicada de 9%. E você ia no médico, o médico olhava, não, tá bom. Tá bom o quê, meu? Sabe? Então, quer dizer, hoje a gente tem sim conhecimento muito mais aprofundado para isso. Claro que o meu foco aqui é falar sobre exercício de diabetes, mas a questão é, se você vai trabalhar com qualquer outro grupo especial, você tem sim que buscar conhecimento, entender as peculiaridades dele e as associações que existem de doenças que muitas vezes aparecem na população de uma maneira geral, pelo próprio processo de envelhecimento, que vai estar associada a essa doença crônica que já está instalada nesse organismo. Então, tudo isso eu acho que é importante aí. Ainda, o Fernando está falando aqui que ainda tem o problema aí do diabetes e também, então, o portador de diabetes que é atleta, isso é algo que hoje, Fernando, a gente tem como monitorar muita coisa, né? Há anos atrás não se tinha nem como monitorar direito. Então era um problema muito sério. Você tinha o recurso era monitorar pela urina, né? Então não tinha referência, para falar a verdade. Você treinava no escuro. Eu durante muitos anos treinei no escuro. Mas hoje a gente tem vários recursos aí que ajudam pra caramba. Né? Mas também que a gente tem que ficar atento com essa tecnologia. Hoje aconteceu um negócio comigo, depois eu vou postar para mostrar para vocês. Aí eu vou pôr lá no Instagram, que aconteceu agora há pouco, estava treinando agora à noite. E aí a medida do glicosímetro com o sensor, quer dizer, não dá para confiar, mas isso é que eu venho falando bastante para vocês.
Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né, vocês que me acompanharam. A ideia hoje foi exatamente trazer esse questionamento que às vezes a gente fica preocupado com que método que eu uso, tal. Só que a ideia é a seguinte: a gente entender cada método, como ele vai funcionar, quanto ele vai impactar na glicemia do nosso aluno com diabetes, dentro do objetivo que ele tem, os fatores de risco que ele tem associado. Aí sim a gente vai prescrever. E não se esqueçam que dentro de cada método a gente pode ainda controlar outras variáveis, que é o tempo de intervalo entre um exercício e outro, e a própria velocidade de execução. Isso aí também vai influenciar bastante. Então, pensem a respeito. Se tiverem ainda alguma dúvida, vamos conversando aí, que vocês sabem que eu sempre estou um canal aberto para isso, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês que ficaram aqui acompanhando, né, até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais.